Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira, dia 30 de março. E uma ótima semana para você. Vamos então aos destaques do dia. Flávio Bolsonaro fica à frente de Lula em nova pesquisa para presidente. E ainda, Rio de Janeiro pode ter 2 eleições para governador neste ano. Motor de avião explode durante decolagem em São Paulo. E ainda, seleção brasileira deve ter mudanças para o jogo contra a Croácia. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o senador Flávio Bolsonaro ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Vamos conferir. Os números representam empate técnico entre os dois. Do total de entrevistados, 6,2% dizem que votariam branco, nulo ou não votariam em nenhum dos nomes citados. Outros 4,5% não sabem ou não opinaram. No levantamento anterior, de fevereiro, Flávio somava 44,4%, enquanto Lula tinha 43,8%. O empate técnico entre os dois também acontece no cenário de primeiro turno, testado pelo levantamento. Nesse, Lula aparece numericamente à frente, seguido de Flávio, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do coordenador do MBL, Renan Santos e do ex-ministro Aldo Rebelo. A Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 eleitores, entre os dias 25 e 28 de março, por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. E a realização de eleições diretas com voto popular para cumprir um mandato tampão de governador do Rio de Janeiro até o fim do ano ganhou força no Supremo Tribunal Federal. Ela é admitida inclusive no PL, que preferia um pleito indireto. A Corte deve focar no tema na próxima semana, quando vai analisar no plenário físico a ação proposta pelo PSD do ex-prefeito Eduardo Paes. Dirigentes partidários do Rio já consideram inclusive o dia 21 de junho como a data mais provável para a votação. Além das candidaturas anunciadas de Paes e do deputado Douglas Ruas, a tendência é de que outros partidos como o PSOL também lançam nomes. De acordo com o Código Eleitoral, quando a chapa de governador é cassada há mais de 6 meses no fim do mandato, a eleição deve ser direta. O grupo de Castro, no entanto, pretendia usar a regra da Constituição do Estado do Rio, que prevê eleição indireta pela Assembleia Legislativa, uma vez que o cargo do governador ficou vago com a renúncia. Durante o fim de semana, a avaliação de ministros do STF era de que a maioria em defesa da eleição direta deve se consolidar na Corte, agora que ela vai focar especificamente sobre o assunto. Na sexta-feira, durante o julgamento em que o Supremo analisava as regras para uma eventual eleição indireta, 4 ministros levantaram a defesa de que o pleito fosse direto. Os outros, que já haviam votado, não analisaram a proposta de mudar o formato da eleição. Olha aí, a data para definir esse caso no STF já está marcada. Será no dia 8 de abril, quando os juízes, os ministros, irão decidir se haverá ou não eleição direta para governador neste mandato tampão no Rio de Janeiro. E olha só, a Agência Nacional de Aviação Civil vai realizar nesta segunda-feira o leilão de venda assistida do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. O evento vai acontecer na Bolsa de Valores, em São Paulo. A expectativa é que o vencedor invista pelo menos R$ 932 milhões. O procedimento tem como objetivo vender o controle do aeroporto. Atualmente, a concessionária Rio Galeão detém 51% das ações, enquanto a Infraero controla os outros 49%. Com a operação, ambas deixarão o negócio, permitindo que o novo operador assuma integralmente a concessão. O contrato prevê que o novo controlador poderá explorar, manter e ampliar a infraestrutura do aeroporto. O vencedor do leilão também deverá assumir todos os contratos vigentes, além das dívidas, direitos e obrigações do terminal. A venda assistida do Galeão foi definida em acordo entre o governo, a Rio Galeão e o Tribunal de Contas da União. O contrato passou por mudanças em relação ao formato original de 2013.
em uma tentativa de tornar o negócio mais atrativo para novos compradores. Em 2025, por exemplo, mais de 17 milhões de pessoas passaram pelo Galeão, um aumento de 23,4% em relação ao ano anterior, quando foram 14 milhões e meio. O número representa uma média de 49 mil passageiros por dia. Além disso, o aeroporto registra cerca de 340 voos domésticos e 110 voos internacionais por dia, entre pousos e decolagens. O motor de um avião que ia para os Estados Unidos explodiu logo após a decolagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo teve que fazer um pouso de emergência, causando atrasos, mas felizmente ninguém se feriu. O avião decolou às 11h49 da noite deste domingo, com destino a Atlanta, nos Estados Unidos. E após segundos, houve uma explosão no motor do lado esquerdo. Vídeos gravados por passageiros mostram o momento da explosão no motor da aeronave. A torre de controle do aeroporto de Guarulhos percebeu o ocorrido e comunicou ao piloto, que precisou retornar à pista. O voo estava lotado, com 272 passageiros e 14 tripulantes. O piloto, então, declarou Mayday e acionou os bombeiros do aeroporto. O piloto informou que a aeronave apresentava estabilidade suficiente para um pouso com segurança. Apesar da explosão e do fogo, foi possível fazer um pouso seguro e ninguém ficou ferido. Já no solo, os bombeiros do aeroporto apagaram fogo e, com as explosões, parte do material chamuscado também caiu no gramado ao lado da pista e iniciou um incêndio numa área de mata. A aeronave do modelo Airbus de Delta Airlines faria a rota de Guarulhos até Atlanta, na Geórgia. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal para serem reacomodados em outros voos. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico e nosso parceiro aqui do jornal. Bom dia, Calazans, seja muito bem-vindo. Grande prazer falar com você novamente. Olá, Kleber. Bom dia. À disposição. Prazer falar contigo também, o Kleber. Calazans, primeiro eu peço com toda a sua experiência, que você faça uma análise dessas imagens que a gente acabou de ver. É possível tirar alguma conclusão? Eu lembro em outros episódios, as imagens já eram suficientes para você apontar algumas direções. E nesse caso? Nesse caso, a gente vê aí que um dos motores, motor esquerdo, explodiu e, pior do que explodir, manteve-se em chamas, incêndio. E somente, aí nesse caso, Kleber, é só mesmo uma investigação que vai poder explicar para nós aí qual foi a causa, ou as causas. Aí pode ser vários problemas técnicos, manutenção, e uma hipótese muito remota, mas também possível a ingestão de pássaro, aí, que existe pássaro no turno, então eu não descartaria. Mas eu preciso enaltecer, nesse caso aí, o avião em decolagem. Nós sabemos que duas manobras de riscos mais complicadas no voo é o pouso e a decolagem. E aí, nesse caso, lembrando que a aeronave estava decolando para um voo internacional, ou seja, o tanque de combustível que fica na asa estava lotado de combustível. Então, foi uma coordenação muito boa entre controladores de tráfego aéreo, perito, aí o piloto foi um perito, e os bombeiros, porque os passageiros correram sérios e concretos riscos de uma consequência bem pior aí, viu, Kleber? Olha, alerta importante que você acaba de fazer. E para as pessoas que costumam viajar, estão vendo essa imagem, é raro esse tipo de problema acontecer na decolagem de um avião? É raro, mas é possível, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ressaltar, a aviação é uma atividade complexa, não é uma atividade perigosa, mas é uma atividade de risco. E a gente percebe aí nessa ocorrência, Kleber, se o piloto cumpriu os procedimentos, se o controlador cumpriu os procedimentos, se os bombeiros, embora seja uma operação de risco, havendo uma anormalidade ou uma emergência, os protocolos são suficientes para evitar a consequência pior. Aí é um exemplo disso. Correto. E a gente imagina também se esse problema tivesse ocorrido no meio do voo, ao invés na decolagem. O desfecho poderia ter sido mais trágico ou na decolagem é mais perigoso? Depende muito, viu, Kleber, das circunstâncias. Então, em voo, o piloto, em cruzeiro, está mais alto, ele poderia tentar extinguir o fogo, entendeu? Teria mais tempo e espaço. A decolagem é complicada. Ele tem pouco tempo e pouco espaço. Contudo, ele está próximo do aeroporto.
Então, o aeroporto de decolagem acaba, nesse caso, sendo um refúgio. E voo em rota, dependendo do local, ele tem aí pode apresentar aí menos opções para ele realizar um pouso. Então, a decolagem é complicada? É complicada, mas, por outro lado, tem um aeroporto ali que pode conceder ele um refúgio, e que foi o caso ali, né? De qualquer forma, como você já falou, e é importante a gente ressaltar, a manobra do piloto, o pouso de emergência deve ser louvado, deve ser enfatizado, né, Calazans? Com certeza, com certeza. Aí você tem um pouso, é muita coisa, viu, Kleber? Mas uma outra coisa importante também, a aeronave no solo, em chamas, o desespero dos passageiros, e a evacuação. A evacuação é outro procedimento. Já houve acidentes em que o pouso foi feito com relativa segurança e a evacuação não foi feita a contento, e morreram ali metade, num acidente aí lá na Turquia, morreram 70 pessoas na evacuação. Então, você vê que é um processo com vários atos. A evacuação é também muito importante. E tendo salvo todas as pessoas saíram ilesas, então mais um mérito para a tripulação. Olha, quantos detalhes, né, que levam nós a concluirmos que realmente foi aí um grande livramento para esses passageiros e para a tripulação. E eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Daniel Calazans, que é perito aeronáutico. Daniel Calazans, mais uma vez, obrigado, hein? Sempre acrescentando muito aos assuntos envolvendo a aviação. Ok, Kleber, você, Fabi, toda a produção, um grande abraço e sempre à disposição. Boa semana para nós. Boa semana. Olha, e ainda falando de aviação, um avião espião dos Estados Unidos foi destruído por drones do Irã. A ofensiva deixou pelo menos 12 soldados feridos. O avião de vigilância aérea dos Estados Unidos, no valor de 270 milhões de dólares, foi destruído após um ataque iraniano à base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, neste domingo. A aeronave atingida é um E-3 Sentry, modelo usado para monitoramento aéreo e coordenação de operações militares. Fotos que circulou nas redes sociais indicam que o avião ficou partido ao meio após o impacto. O ataque foi realizado com mísseis e drones. Segundo relatos da imprensa norte-americana, pelo menos 12 militares americanos ficaram feridos, sendo 2 em estado grave. De acordo com o Wall Street Journal, o E-3 Sentry estava entre as aeronaves danificadas na base, que também teve aviões de reabastecimento atingidos. Segundo a Al Jazeera, o modelo é capaz de rastrear drones, mísseis e aeronaves a centenas de quilômetros de distância. Antes do ataque, a Força Aérea Americana tinha 15 aeronaves desse tipo em operação. A base aérea, localizada na Arábia Saudita, é utilizada pelas forças americanas e foi alvo de ofensivas iranianas nos últimos dias, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. As ofensivas fazem parte da resposta do Teherã à atuação americana na região e ampliam a tensão em uma das áreas estratégicas para a produção e transporte global de petróleo. E veja a seguir, depois de 30 horas, bombeiros conseguem controlar incêndio no centro de São Paulo. E ainda, a seleção brasileira deve ter mudanças para o jogo contra a Croácia. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha, depois de mais de 30 horas, os bombeiros conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções em uma fábrica no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros seguia realizando o trabalho de rescaldo nesta manhã em uma fábrica localizada no Brás, região central de São Paulo. O local foi atingido por um incêndio na noite do último sábado e se espalhou por um outro galpão de materiais escolares. Apesar do fogo já ter sido controlado, ainda havia muita fumaça presente nas imediações das fábricas.
Os bombeiros estão concentrados em evitar a formação de novos focos. A operação visa garantir a segurança e prevenir qualquer risco adicional à área afetada pelo sinistro. O incêndio de grandes proporções passou de 30 horas de duração e, para o combate às chamas, foi necessária a realização de uma escala entre os bombeiros, que se revezavam para atuar na ocorrência. Cerca de 22 viaturas e 59 bombeiros atuavam no combate ao fogo. Os imóveis foram cobertos pelas chamas e por muita fumaça preta. E na noite deste domingo, uma retroescavadeira atuava no local para abrir passagem e permitir que agentes alcançassem a parte interna do galpão, que é de difícil acesso devido aos riscos. Até o momento, não há registros de vítimas. Olha, quem quer limpar o nome deve se apressar. O Feirão Limpa Nome da Serasa vai até quarta-feira. No Feirão Limpa Nome da Serasa, as negociações ocorrem pelo telefone da Serasa, pelo site, aplicativo e WhatsApp oficial da empresa, disponibilizando também o atendimento presencial em mais de 7.000 unidades de agências dos Correios em todo o país. De acordo com a empresa de proteção de crédito, que funciona como um banco de dados dos brasileiros, em 2025 quase metade dos brasileiros estavam com restrição no nome, um total de 49,7% da população. Nessa edição da campanha da Serasa está sendo possível limpar o nome na mesma hora, ou até 5 dias úteis. Antes de uma negociação, o consumidor pode consultar quais dívidas tem em seu nome pelo extrato, além de poder consultar quais os descontos disponíveis, que podem chegar a 99%. Só não poderão ser negociadas dívidas protestadas em cartório, débitos ativos com o governo, como impostos, cheques sem fundo e casos de falência. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara, seja bem-vinda e boa semana para você. Aliás, ontem nós tivemos jogo pelo Brasileirão e com direito à goleada, não é mesmo? Bom dia, Kleber, bom dia a todos, uma ótima semana para você também. E é isso mesmo, o Atlético Paranaense e o Botafogo disputaram uma partida neste domingo, da que estava atrasada já da quinta rodada, e o Furacão fez 4-1 no Botafogo, vamos ver. Em jogo atrasado pela quinta rodada, o Atlético Paranaense goleou o Botafogo por 4-1 neste domingo. Com o resultado, o Furacão chega à sua quinta vitória em 8 jogos e emplaca o terceiro triunfo consecutivo no torneio. Viveiros foi o grande destaque com 2 gols, enquanto Aguirre e Esquivel completaram o placar e Edenilson descontou para o alvinegro carioca. A vitória leva o time de Odair Hellmann à vice-liderança com 16 pontos, 3 a menos que o líder Palmeiras. Já o Botafogo, sob o comando do interino Rodrigo Belão, permanece no Z4, ocupando a 17ª posição, com 6 pontos e 7 partidas. E a seleção, Nayara? A seleção brasileira tem mais um amistoso pela frente. E conta pra gente os detalhes, se vai ter mudança no time. Olha, já tivemos o amistoso contra a França e agora a seleção brasileira vai enfrentar a Croácia e a partida acontece amanhã às 21 horas em Orlando. E a equipe já treinou para essa disputa e temos uma possível escalação. Vamos dar uma olhada. Ainda nos Estados Unidos, a seleção brasileira deu continuidade aos trabalhos visando o amistoso diante da Croácia. Ancelotti realizou treinos táticos, movimentações e finalizou a atividade com o coletivo. O elenco foi dividido em 2 grupos. De um lado de colete estavam atletas como Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrei, Ryan, João Pedro, Endrick e Martinelli. O restante dos atletas ficou no outro time. A equipe sem colete contava com Ibanes, Marquinhos, Bremer e Kaique, além de Fabinho, Sara, Danilo, Vinícius Júnior, Igor Thiago, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Porém, essa divisão não deve ser o indicador da escalação titular. Vinícius Júnior treinou normalmente após ficar fora da última atividade por causa de dores na coxa. Luiz Henrique deve ser a grande novidade na equipe titular, no lugar de Rafinha, fora devido a uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Um provável time para a equipe contra a Croácia deve ter Bento, Danilo, Marquinhos ou Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. No meio, Casemiro, Andrei Santos e Matheus Cunha. Luiz Henrique, Vinícius Júnior e João Pedro devem formar o trio de ataque titular. O último amistoso da data FIFA acontece nesta terça-feira, às 21 horas em Orlando, nos Estados Unidos.
Bom, Kleber, eu fico por aqui. Novamente, uma ótima semana a você e a todos. Até mais. Muito obrigado, Nayara, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima tarde e até mais.